A mulher que estava limpando o espelho percebeu algo estranho. A pessoa na velha mesa atrás parecia estar se movendo. Ela se virou, confusa, lembrando que o rosto da mulher estava voltado para a direita, mas o resto permanecia virado para baixo. Pensando nisso, ela imaginou que era provável que o quadro tivesse se movido por conta própria, mas achou que fosse apenas uma ilusão. No entanto, o que aconteceu a seguir foi ainda mais bizarro. No quarto de Cat, ela encontrou um quadro antigo, semelhante, de uma pessoa segurando um par de tesouras e um pente. O quadro era um pouco horrível, mas Cat tentou removê-lo, sem sucesso. Como se não fosse um quadro, mas uma pessoa. Na noite seguinte, quando Cat adormeceu, o som das tesouras foi ouvido ao lado dela, e com um clique, seus cabelos foram inexplicavelmente cortados. No dia seguinte, Cat acordou e descobriu que muitas partes de seus cabelos haviam desaparecido. Seus lindos cabelos longos haviam sido cortados e danificados. Cat pensou que fosse a irmã travessa que havia feito isso como uma brincadeira. Então ela a tirou da cama e estava prestes a bater nela, mas Annie apareceu temporariamente para impedir. Cat pediu a Annie que dissesse que sua mãe havia cortado seus cabelos na noite anterior enquanto ela dormia. Porém, Annie parecia inocente, já que ela não havia feito nada na noite anterior. Annie sabia que Cat estava comentando sobre a irmã mais nova, mas não importava o quanto ela tentasse explicar, Annie não acreditou nela e exigiu que se desculpasse com Cat, sem perceber que ambas estavam erradas. Na noite seguinte, Cat estava se preparando para escovar os cabelos e se deitar, quando de repente ouviu o som das tesouras, como se seus cabelos estivessem sendo cortados sem razão aparente. Ela ficou muito sensível ao som das tesouras. Quando girou a cabeça para olhar, viu o quadro das tesouras e o pente sobre a mesa de cabeceira. Agora, esse quadro a deixava muito desconfortável. Então, ela encontrou um pedaço de tecido branco para cobrir o quadro. No momento em que ela adormeceu, o som das tesouras de novo se encaixou de maneira nova, tocando levemente o cabelo de Cat. Uma mão saiu de trás do tecido branco, cortando lentamente os cabelos de Cat. Quando Cat acordou, a mão voltou para o tecido branco e desapareceu. Ela tocou seu rosto cortado e pensou imediatamente na irmã travessa. No entanto, no momento em que ela estava prestes a dar uma lição em sua mãe, ela percebeu algo razoável. Sua mãe não poderia aparecer no quarto à noite quando estava escuro lá fora. Havia alguém mais em seu quarto? Ela se questionou. O tecido branco que ela usou para cobrir o quadro mudou de forma e parecia que alguém estava saindo de dentro dele. Ela gritou e sua família entrou na sala. Cat apontou para o quadro acima de seu filho iluminado, indicando a pessoa que não falou, mas estava bem atrás dela. Como a família poderia acreditar nisso? Pensaram que Kathy tinha tido um pesadelo. No entanto, Cat insistiu que sabia a razão, pois ela viu claramente que seus cabelos estavam cortados de forma bonita. Ao ver isso, a família, um pouco cética, ficou mais séria para que Cat não tivesse mais medo. Adam tentou remover o quadro, mas era importante observar que o quadro não se moveu, como se estivesse preso à parede. Por fim, com a força dos dois homens, Adam e Nick, o quadro foi retirado. Pensaram que isso seria o fim da história, mas depois coisas ainda mais estranhas aconteceram. Annie estava dormindo quando ouviu alguém correndo pela casa. Inicialmente, pensou que fosse a filha mais nova, que não havia dormido, mas quando saiu para verificar, viu uma criança saltitando no quadro. E isso não aconteceu com a filha Lucy, mas com a pessoa original do quadro.